Glória a Deus. Amém, irmãos? É bom estarmos na presença do Senhor. Vamos nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Ele pelos valores, pela oferta, pelos dízimos, pela disposição dos irmãos e irmãs em contribuir para o avanço da obra de Deus aqui neste lugar. Baixemos nossas cabeças. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és um Deus fiel. Muito obrigado por cada homem, cada mulher que tem se colocado à Tua disposição para obedecer a Tua palavra. E desta forma, depositando no Teu altar todo dízimo, toda oferta, toda contribuição para o avanço da Tua obra aqui na terra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça cumprir-se a Tua palavra sobre a vida de cada um desses, repreendendo todo devorador, todo migrador, ó Deus, e que a bênção do Senhor, da provisão, da prosperidade, ó Deus, continue alcançando os Teus filhos para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, te pedimos, se ainda há alguém, ó Deus, que não compreendeu a Tua palavra e não tem vivido os Teus princípios, que o Senhor traga libertação, ó Pai, para que também possa experimentar as boas dádivas do Senhor. Faz isso, Senhor. Toma a vida daqueles que irão administrar os valores, ó Deus, depositados. Que haja sabedoria, que haja, ó Deus, entendimento e sensibilidade da Tua voz, para fazer de acordo a Tua orientação, de acordo à Tua vontade, para o avanço da Tua obra aqui na terra. Continua a dirigir as nossas vidas esta noite, continua a falar aos nossos corações esta noite, que nós possamos ser guiados pelo Senhor. Nos dá um ouvido sensíveis para ouvir a Tua voz e um coração receptível para guardar a Tua palavra, e a Tua palavra possa trazer mudança para as nossas vidas, testemunho para aqueles que estiverem ao nosso redor e salvação para aqueles que serem impactados pela Tua palavra. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Os irmãos dizem amém. Irmãos, como é bom estarmos diante do Senhor, estarmos na casa do Senhor. Eu sempre costumo dizer o que o salmista disse: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do... Então hoje você, mais uma vez, escolheu o lugar certo para estar, que é na casa do Senhor, para louvar, bendizer o nome dEle, mergulhar na presença dEle, para ter comunhão com Ele, para ter comunhão com seu irmão, porque a própria palavra também nos orienta: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é bom também nós utilizarmos esses momentos de culto, para que nós possamos estar nos aproximando cada vez mais dos nossos irmãos. Aquele momento antes do culto que nós temos a oportunidade, e aquele momento posterior ao culto, que algumas vezes nós denominamos e brincamos com os irmãos, dizendo o segundo culto, que é aquele culto que os irmãos estão na porta da igreja, conversando, dialogando, compartilhando experiência, pedindo orientação, dando orientação. São momentos que vai marcando a nossa vida, que vai edificando a nossa vida, que vai construindo a nossa caminhada cristã e vai trazendo marcas para a nossa vida cristã
e com isso nós iremos nos amadurecendo para que verdadeiramente nos dias maus nós venhamos resistir para a glória do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, hoje nós escolhemos estar no melhor lugar, que é estar na casa e na presença do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, e por que não dizer ainda emocionais. As nossas emoções serão curadas para a glória do Senhor. Nós seremos e estamos em uma caminhada para sermos cristãos completos em todas as áreas. A área espiritual, aleluia, nós cremos no Messias que veio à terra, morreu por nós e ressuscitou, e Ele vive. E porque Ele vive, nós estamos aqui esta noite, porque nós cremos no amanhã, nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos que o Senhor irá vir nos buscar naquele grande dia. Meus amados irmãos, e nós temos esta convicção. Hoje nós também iremos ser completos no físico, no corpo, nas nossas necessidades, porque nós adoramos um Deus da provisão. Ele irá trazer toda a provisão, toda a necessidade que nós tivermos, o Senhor irá suprir. Você crê nisso? As suas necessidades o Senhor irá suprir. E as nossas emoções também serão supridas pelo Senhor. O nosso Deus é um Deus que não fica devendo nada. O nosso Deus é um Deus que não fica nada em falta. E talvez na área das nossas emoções nós estamos muitas das vezes falhando em nem pedir a Ele para que Ele possa nos completar na nossa emoção, na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso querer. E nós precisamos, igreja, começarmos a orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ser um cristão completo no físico, completo no espírito e completo nas emoções. Se nós olharmos os salmos, nós iremos ver muitas das vezes Davi fragilizado nas suas emoções. E não existe pecado em relação a isso. Mas quando ele estava fragilizado nas suas emoções, ele ia buscar a presença de Deus e pedir para que Deus o completasse nas suas emoções. Eu quero, nessas pastorais esta noite, meus amados irmãos, te convidar, meu irmão, minha irmã, a você pedir ao Senhor para que Ele possa lhe tornar um cristão completo, corpo, alma e espírito, aleluia, amém? Dito isso, eu quero também te convidar, quero convidar todos os irmãos da igreja, no dia 22, qual é a data? 22 pela manhã, no nosso momento de escola bíblica dominical, nós estaremos fazendo a abertura de 21 dias de oração. Serão 21 dias de oração específico, intencional. Serão 21 dias de oração, 24 horas por dia. E nós estaremos mergulhados nesse propósito. Nós já temos muitos irmãos envolvidos na oração na igreja, muitos irmãos que têm durante a semana toda sustentado as nossas vidas em oração, e nós queremos ampliar ainda mais nesse movimento de 21 dias de oração, que vai começar dia 22 agora, e iremos terminar no dia 12 de fevereiro com batismo, pessoas que irão se batizar, descer as águas em nome de Jesus, amém, irmãos? Então eu quero te pedir para que você faça um esforço. Então dia 22 você não pode perder pela manhã, e eu quero que você faça um esforço ainda maior. Aquele irmão que você sabe que ele não tem vindo no culto pela manhã, domingo de manhã, que não tem vindo à escola bíblica dominical, você vai convidá-lo, você vai chamá-lo,
talvez o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo, aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, aquela pessoa que você vai estar orando durante esses 21 dias, traga ela também domingo pela manhã, dia 22, porque eu creio que Deus vai ministrar os nossos corações de maneira sobrenatural. Eu creio que Deus vai continuar ouvindo, mas vai ouvir o nosso clamor no dia 22. E eu creio que nesses 21 dias de oração e de jejum vai acontecer muitos milagres para a glória do Senhor. Você crê em milagre ainda? Eu creio, eu continuo crendo em milagres. E eu creio que esses 21 dias Deus vai falar com as nossas vidas de forma sobrenatural. Mas também quero te encorajar a você fazer parte desse relógio de oração, que serão 24 horas de oração. Então a gente vai ter de 0 hora a 0 hora, e você vai ter a oportunidade de colocar o seu nome. E eu já estou vendo pessoas levantando a mão, dizendo assim: pastor, eu quero orar de 3 às 4 da manhã, de 2 às 3, né? Porque orar de 11 até meia-noite é mais fácil, porque estica um pouquinho mais o sono, e aí orar das 6 às 7 fica até mais tranquilo. Mas eu já estou vendo os irmãos dizendo assim: não, o meu horário vai ser 3 da manhã, o meu horário vai ser 2 da manhã. Vai aparecer pessoas para esses horários também, mas nós iremos ter 24 horas de oração de forma ininterrupta, e nós iremos viver esses 21 dias abençoados por Deus. Já comece a pedir ao Senhor: Senhor, qual vai ser meu horário? Vai ser 3 da tarde, vai ser 2 da tarde, vai ser 1 da tarde. Então você vai ver qual é o horário que você pode se encaixar, e naquele horário você vai estar orando pela igreja, orando pelo bairro, orando pelas pessoas que você quer que se renda aos pés de Jesus. E nós como igreja estaremos 24 horas de oração, 21 dias de oração e jejum, e Deus irá responder o nosso clamor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero te convidar a você também já começar a nutrir isso no seu coração, esse desejo, essa vontade, você motivar outros irmãos, e nós iremos mergulhar nesse tempo abençoados por Deus para as nossas vidas. 2023 só está começando, e nós iremos no final deste ano cantar aquele hino do cantor cristão que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, uma a uma, dize-as-me uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Nós iremos contabilizar, acrescentar as bênçãos que o Deus já tem nos dado para a glória do Senhor. Amém? Dito isso, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, o texto que nós estamos vivendo esta semana, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E aí, no domingo passado, nós estávamos aqui também, juntamente com o nosso irmão, pastor, professor Ivonei, que ministrou para os irmãos acerca das boas práticas para ter uma vida vitoriosa, e teve como esse tema na escola bíblica dominical no domingo passado. E nós precisamos continuar, meus amados irmãos, tendo boas práticas para que nós possamos ter uma colheita vitoriosa. E por isso nós precisamos, dentro dessas boas práticas, também termos disciplinas dentro dessas boas práticas. Não tem como alguém alcançar nada sem ter disciplina. E é por isso que o texto vai nos levar à orientação para que um atleta, e vai trazer essa ideia de um atleta, alguém que quer alcançar um prêmio, ele precisa verdadeiramente ser disciplinado na sua caminhada. Eles precisam ser disciplinados, e essa disciplina, ela vai em vários os âmbitos. Ela vai além do âmbito no ponto de vista físico, ele vai no ponto de vista
de alimentação, ele vai no ponto de vista até mesmo na hora de dormir e na hora de acordar. Quando a gente vermos e percebemos, por exemplo, agora no final do ano passado, as seleções que estavam aí disputando aquele campeonato, a Copa do Mundo, não foi fácil para aqueles jogadores que foram selecionados para estar ali. Somente eles sabem a luta que eles passaram para chegar naquele condicionamento físico, e assim é em todas as categorias, do ponto de vista do esporte. Interessante que o apóstolo Paulo ele traz justamente essa ideia, a ideia que para que possa alcançar um prêmio é necessário ter uma corrida, e além disso, apesar do esforço que tenha, somente um vai ganhar esse prêmio, apesar de muita luta, de muita renúncia, de muita vontade de querer alcançar. Aqui na terra, somente um vai ganhar, mas nos céus é diferente. A corrida que está nos sendo proposta é diferente. A corrida que nós estamos sendo convidados a estar verdadeiramente fazendo, não será um somente que irá ser vitorioso nela. Pelo contrário, todos aqueles que buscarem a face e a presença do Senhor, irá morar com Ele toda a eternidade. A vitória não está estabelecida somente para alguns, pelo contrário, esta vitória está estabelecida para dezenas, milhares de pessoas que reconheçam a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e deseje verdadeiramente caminhar em conformidade à sua vontade e o seu querer. Portanto, meus amados irmãos, nós estamos sendo convidados como igreja do Senhor a mergulharmos na disciplina da oração. Disciplina da oração. Se você quer ter um 2023 vitorioso, se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma relação vitoriosa, seja ela qual for, trabalhista, seja ela no campo da igreja, seja ela na vida sentimental, seja ela qual for a relação, você precisa ter disciplina de oração, apresentar todas as coisas ao Senhor. E aí, meus amados irmãos, nós seremos vitoriosos para a glória de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, nós iremos ler alguns textos rapidamente, para que a gente possamos ter noção do quanto é importante uma vida de oração, nós colocarmos essa prática de oração como uma disciplina para as nossas vidas, que não seja algo de forma ocasional, pelo contrário, seja uma disciplina para todos nós. Diz assim, lá em Marcos 11, 24, portanto eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim lhe sucederá. No texto aqui vai dizer, por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crede, recebe e tê-la-lo-eis. Na versão que está diz, vocês irão receber. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, entrarmos na prática da oração, porque existe uma promessa na palavra de Deus, que se nós pedirmos, nós iremos receber. Quer receber as bênçãos de Deus? Então tenha a prática de oração. Se você quer receber a provisão do Senhor, você precisa ter uma vida de oração. A oração, meus amados irmãos, é a maior força que atua na terra. Algumas pessoas imaginam que as forças que podem atuar na terra são as forças constituídas pelos homens. Mas a força do homem é falível, mas a força de Deus é poderosa. A maior força que existe na face da terra, ela não está nos músculos de ninguém,
ela não está em uma arma letal, ela está na oração. E se você for um homem e uma mulher que tem a prática de oração, você será uma pessoa poderosa aqui na terra. A oração pode mudar tudo. A oração pode mudar todas as circunstâncias. Porque orar, meus amados irmãos, é se conectar ao altar, é se conectar ao trono de Deus. Já imaginou? Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é majestoso, esse Deus que é grande, não há nenhum outro igual a Ele. E a sua própria palavra diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que formou a mim e a você, esse Deus que nos resgatou, esse Deus que nós reconhecemos a sua majestade, esse Deus que operou tantas coisas no passado e continua operando no presente e nos dá esperança que continuará operando no futuro. É esse Deus que você tem acesso através da oração. Quando você ora, meu irmão, você adentra no trono de Deus. Você fala com Ele pessoalmente, você fala com Ele e Ele ouve você. Meus amados irmãos, quando nós compreendemos isso, nós podemos compreender que é unir a nossa fraqueza humana ao poder majestoso de Deus através da oração. É você se olhar e perceber o quanto você é frágil, o quanto nós somos frágeis. A própria Bíblia diz que nós parecemos como uma neve, ou melhor, como um vapor, melhor dizendo, que dissipa rapidamente. Hoje à tarde eu estive celebrando um culto fúnebre de um esposo de uma irmã lá da igreja, lá embaixo. E eu falava para aquelas pessoas que lá estavam hoje à tarde, eu dizia como a vida ela é tão rápida. Aquele senhor, jovem senhor que lá estava, com a pele pálida, já com seu corpo inerte, alguns dias atrás estava comunicativo, estava socializando com as pessoas. Ninguém imaginava que de uma hora para outra, em um exame rotineiro, iria aparecer algumas gravidades na sua saúde e ele não iria retornar mais para a sua casa. A vida é dessa forma, ela é passageira, ela passa, e com isso nós podemos perceber a nossa fragilidade humana, meus amados irmãos. Mas ainda com esta fragilidade humana, nós temos o poder de adentrar no trono e estar diante daquele que é poderoso. Isso só é possível através da oração. Pode ser a pessoa mais capacitada da face do terreno, pode ser a pessoa mais poderosa no ponto de vista econômico e social, pode ser a pessoa mais necessitada no ponto de vista social. Não importa classe social, não importa cor, não importa nacionalidade. O que importa é que aquele que adentre na presença deles através da oração irá se encontrar com ele. Deus responde oração. Quer ter os seus problemas resolvidos? Ore e apresente diante do Senhor. Meus amados irmãos, a oração nos leva a estar diante desse Deus que é poderoso. A oração nos faz entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história. Ele controla toda a história e você tem o poder de falar com Ele. Você tem a oportunidade de falar com Ele. Você tem a possibilidade de falar com Ele. Talvez nós queiramos tanto falar com tantas pessoas aqui nessa terra,
que nós imaginamos que é poderoso para poder resolver alguma questão, algum problema nosso, mas eu quero dizer que você tem acesso àquele que comanda todas essas pessoas, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Você pode falar com Ele através da oração. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a oração, e pela oração, Deus trouxe grandes livramentos ao seu povo ao longo da história. O povo de Israel, ele foi livre através da oração. O povo de Israel, ele recebeu livramento através da oração. Diz os Salmos que quando o próprio Davi, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Conta-se os estudiosos que quando Davi, ele cita essas palavras e ela dentro do compêndio dos Salmos, é que ele estava dentro de um vale, ele estava lá arrodeado do exército de Saul tentando prendê-lo, arrodeado do exército de Saul que queria matá-lo, e ele está lá no vale, estava soldados diante de toda a montanha e não tinha como ele escapar. E o que é que ele faz? Ele vai orar e ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Eu fico imaginando, meus irmãos, estando lá Davi, olhando para os montes, dizendo: olha, está vindo todo mundo, está vindo o exército forte, eu não tenho como escapar aqui agora. E aí ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Os historiadores dizem que naquele mesmo momento, o Senhor permite que Jerusalém seja atacada, e chega aos ouvidos de Saul que Jerusalém estava sendo atacada, e ele convoca o exército para voltar. Volta, Davi a gente trata depois, vem defender os muros de Jerusalém. E mais uma vez o Senhor dá o livramento a Davi, não com a força humana, mas através da oração e na confiança no Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, através da oração, Deus trouxe livramento para o seu povo. Ele trouxe livramento para o povo de Israel. Ele trouxe livramento e libertou o povo da escravidão. Ele trouxe livramento para Pedro quando estava preso lá na mão de Herodes, sob forte vigilância policial. Ah, meus amados irmãos, a igreja nos dias de hoje precisa continuar orando. Nós precisamos continuar com esta prática de oração, para que verdadeiramente nós possamos ser vitoriosos. Você quer ser vitorioso? Mantenha a prática de oração. Você quer ter vitória no seu casamento, na sua vida financeira? Você quer ter vitória com os seus vizinhos? Você quer ter vitória no seu ministério? Você quer ter vitória em tudo aquilo que você pensa e almeja para a sua vida? Meus amados irmãos, mergulhe na prática de oração, viva através da oração, e Deus irá te abençoar. Pela oração Deus cura os enfermos. Quantos enfermos já foram curados através da oração? Há poder no nome de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ter uma vida totalmente disciplinada através da oração. Pela oração, meus amados irmãos, Deus fortalece a sua igreja com todo o poder. Quantos são igreja do Senhor aqui? Se é igreja, se você é igreja, você vai ser fortalecido através da oração. Os milagres do Senhor, você não vai correr atrás do milagre, os milagres virão até você, porque você é a igreja do Senhor. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E eu compreendo que nós somos igreja.
Compreendo que a porta do inferno não será contra a igreja do Senhor. Então significa que você verdadeiramente vai ser fortalecido como igreja, com poder que vai descer dos céus na tua direção, e você será uma igreja vitoriosa, fortalecida pelo poder do Senhor. Mas por que isso? Porque você decidiu ter uma vida de oração, ter prática de oração. Os grandes reavivamentos espirituais, eles aconteceram em resposta às orações da igreja. Todas as vezes que uma nação foi avivada, foi porque a igreja estava orando. Todas as vezes que houve mudança em qualquer coisa, foi porque a igreja estava orando. Provavelmente, quando Deus tocou na sua vida, foi porque a igreja estava orando. Quando os milagres aconteceram na sua vida, foi porque você como igreja estava orando. Se você quer um avivamento espiritual, então ore, porque quando você ora, Deus derrama o seu poder. Deus quer derramar o seu poder sobre nós. Nós precisamos mergulhar na oração. Nós precisamos mergulhar em oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3, na versão que eu estou nas mãos, diz assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20 diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Hoje tem muito mais do que 2 ou 3 reunidos. Tem muito mais do que 2 ou 3. Sabe o que significa? Deus estar aqui no nosso meio. E o clamor feito por nós esta noite, o Senhor, Ele está ouvindo. E Ele trará resposta para as nossas vidas. Ele trará resposta para a sua vida. E você vai alcançar a resposta de Deus. Portanto, meus amados irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós também iremos encontrar lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Você poderá perceber alguém que vivia de forma continuada a disciplina da oração. A oração na vida dele não era ocasional, era algo que era disciplinar, era algo que era contínuo. Na minha versão diz assim, no texto: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, ali havia seu quarto, janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes ao dia. E aonde é que ele orava? Em casa. Em casa e virado para onde? A janela do quarto era virada para Jerusalém. Então nós podemos perceber que Daniel, ele tinha uma vida de oração disciplinada. Ele fazia da oração uma disciplina na sua caminhada e na sua vida. Ele não orava somente quando existia um problema na vida dele. Pelo contrário, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida disciplinada. Assim como todos nós levantamos todos os dias, vamos escovar os dentes, tomamos café, vai para o trabalho,
ou vai fazer as atividades que tem que fazer. Isso já se torna uma rotina, uma disciplina na caminhada. Assim era Daniel, ele tinha uma disciplina nessa relação da oração. E por isso, muitos de nós celebramos quando ouvimos a canção ou quando meditamos no texto que diz que ele se livrou da cova dos leões. Os leões viraram gatinhos. Mas por que isso? Foi porque ele somente quis, porque era Daniel? Não, aí nós iríamos perceber, porque Deus deu livramento a Daniel. É porque Daniel, ele tinha uma vida disciplinada de oração. Meus amados irmãos, eu creio que as dificuldades elas podem até bater na nossa porta, mas a vitória chegará também, porque Deus estará conosco. Daniel, ele não ficou isento das lutas, das tribulações, das dificuldades, não. Ele não ficou isento disso, mas Deus utilizou a vida dele para que o próprio nome do Senhor pudesse ser glorificado. No coração de Daniel existia uma confiança. Quando nós falamos em oração, nós não podemos esquecer de Daniel e esquecermos desta prática de oração que ele tinha, essa disciplina na oração que ele tinha. E por isso, meus amados irmãos, quando ele soube, e nesse contexto aqui do texto, ele sabe do edito que tinha se estabelecido ali naquele lugar que ele vivia. E ele sabia que aquilo que tinha sido editado, aquela lei que tinha sido colocada em prática naquele momento, iria trazer dificuldade para ele, iria trazer dificuldade para a fé dele, iria trazer dificuldade para a caminhada dele e o relacionamento com seu Deus. Mas ele não paralisou por causa de uma lei que estava sendo estabelecida naquele lugar. Ele voltou para a sua casa e voltou a praticar aquilo que ele praticava de vez em quando. Não é isso que o texto diz? Não, o texto não diz de vez em quando. O texto diz que ele fazia isso todos os dias. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a você fazer como Daniel fez. Daniel tinha ciência do que estava para acontecer. Ele sabia o que iria acontecer. Por isso ele procurou Deus em oração. Primeira lição que nós podemos, de tantas que nós podemos tomar esta noite, se nós pudéssemos destacar uma nesta hora, nós diríamos aos irmãos, quando as dificuldades aparecerem na sua porta, busque ao Senhor em oração. Não fique com medo. Não vá para o grupo do WhatsApp se lamentar. Não vá se juntar com os amigos para murmurar. Não, vá orar ao Senhor. Vá buscar a presença do Senhor. Vá buscar o socorro do Senhor. Salmo 127, versículo 1 vai dizer: se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Vamos declarar essa noite dizendo assim: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha vida. Que a nossa oração seja essa, a cada manhã. Muitas das vezes nós imaginamos e pedindo, montamos estratégias, mas de nada valerá se o Senhor não estiver guardando. É por isso que Daniel, quando ele sabe do edito do rei, ele corre e volta para sua casa, e ele vai buscar ao Senhor a proteção. Meus amados irmãos, se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos buscar no Senhor a proteção para as nossas vidas. E aí, sabe o que acontece, Lucas? Sabe o que acontece, irmã Renata? Sabe o que acontece, Lucas? Sabe o que vai acontecer? O Senhor, Ele vai entrar em providência, Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar. O grande problema nosso, Herbert, é que muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, nós colocamos a nossa confiança em seres falíveis, e em vez de nós colocarmos a nossa confiança, Maria Luísa,
no nosso Deus que é poderoso, e aguardar nele, para que ele possa trazer a resposta para a nossa vida, Milena. Muitas das vezes nós ficamos imaginando que a resposta que Deus irá trazer será através de tal pessoa. E eu costumo dizer, muitas das vezes, que Deus quer, muitas das vezes, nos abençoar através de uma pessoa, e nós ficamos colocando a confiança na outra. Ah, meus amados irmãos, nós não podemos escolher por onde virar a bênção. Nós precisamos tão somente colocar a nossa confiança naquele que é o abençoador e vai usar quem Ele quiser para nos abençoar. Coloque a sua confiança em Deus. É por isso que quando Daniel ele sabe da dificuldade, ele vai buscar ao Senhor, que poderia resolver todos os problemas dele e da sua nação. Ele corre para casa. Meus amados irmãos, a segunda coisa que nós iremos perceber neste versículo que nós acabamos de ler também, vai dizer que Daniel, ele adentra na sua casa. E quando ele adentra na sua casa, ele não fica em qualquer lugar na sua casa. Ele não fica na sala, ele não fica na cozinha, ele vai para o seu quarto. Ele adentra para o seu quarto. Ele já tinha um lugar específico de buscar a presença do Senhor. E aquele quarto não estava posicionado de qualquer maneira. Aquele quarto estava posicionado, virado para Jerusalém. E tinha um propósito dele estar virado para Jerusalém. Estava virado para Jerusalém, é porque ele cria no Deus de Jerusalém, de Israel. Ah, meus amados irmãos, talvez você fique se perguntando: será que eu preciso na minha casa orar direcionado para o lado de Jerusalém? Eu nem sei aqui me encontrar aqui, para que lado está Jerusalém. Eu não sei. Se eu fosse orar aqui, estender minhas mãos, talvez eu estivesse perdido para que lado seria nesse momento aqui. Mas de uma coisa, não era somente por a questão do lado de Jerusalém, que Daniel estava ali, o quarto virado, e ele fazia isso. Era porque ele estava colocando a confiança dele no Deus de Jerusalém. Ainda que nesta noite nós não saibamos para que lado está Jerusalém aqui geograficamente, nós temos o Deus que operou em Jerusalém e no povo de Israel, dentro do nosso coração, e está conosco esta noite. E nós podemos clamar a Ele, e Ele trará resposta para as nossas vidas. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei. Clame ao Deus que é adorado em Jerusalém, e Ele trará resposta para a sua vida. Daniel, ele sobe, meus amados irmãos. Ele sobe. Ele não vai fazer nenhuma coisa além do que essa quando ele sabe da notícia. Pelo contrário, ele corre para buscar o Deus que é todo-poderoso. Quando as notícias más baterem na sua porta, você precisa ter a prática da oração. Porque se você tiver a prática da oração, você irá receber a coroa da vitória. Você será vitorioso. A jornada poderá ser até grande, mas você será vitorioso. A vitória não só tem para um, a vitória tem para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Por fim, meus amados irmãos, nós podemos perceber que Daniel, ele não orava de forma ocasional. Ele vivia uma prática de oração. Vamos declarar isso também, se você quiser e pode, diga assim: eu irei ter em 2023 uma vida de prática de oração. Você terá uma vida de prática de oração. As pessoas irão ligar para você e vão perguntar assim: onde é que está fulano de tal? Está orando. Você vai orar sem cessar. Você vai estar no carro dirigindo, você vai estar orando. Você vai estar na moto pilotando, você vai estar orando. Você vai estar em casa fazendo a comida, você vai estar orando. Você vai estar no trabalho, no setor de trabalho, você vai estar orando.
Você vai pegar o ônibus, você vai estar orando. Você vai orar sem cessar. Você vai colocar o seu quartinho de guerra na sua casa e você vai orar. Você vai estabelecer tempos e horários diante do Senhor, você vai orar. Você vai frequentar as reuniões de oração. Nós iremos ter práticas de oração. A Bíblia diz que Daniel, ele orava no quarto, com a janela aberta, virada para Jerusalém. Mas ele não só orava dessa forma, ele orava quantas vezes ao dia? 3 dias, 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. Se pudéssemos dizer dessa forma. Mas por 3 vezes ao dia, ele tinha um ritual de orar ao Senhor no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo sentido. Ele ia buscar a presença do Senhor. Ele estava demonstrando ao Senhor que a confiança dele estava nesse Deus que era poderoso e que poderia trazer livramento para ele. Meus amados irmãos, Daniel, ele não se deixou contaminar com a Babilônia. O Deus de Jerusalém continuou dentro dele. Ainda que nós estejamos em um mundo, e a Bíblia diz que neste mundo jaz do maligno, e ele está ao nosso derredor, buscando a quem tragar, buscando a quem possa pegar. Nós não seremos contaminados com as coisas deste mundo, pelo contrário, nós iremos continuar crendo nesse Deus que é poderoso, no Deus criador dos céus e da terra. Por isso que 3 vezes ao dia ele ia buscar a presença do Senhor. Eu não sei quantas vezes você irá disponibilizar de tempos, de joelhos diante do Senhor, mas o meu convite para você esta noite é que você tenha uma vida de prática, de oração, que você decida, meus amados irmãos, buscar a Deus em oração. Para Daniel, esse Deus era o grande Eu Sou. Ele era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ainda que existisse o edito do rei, ele entendia que o edito do rei não era maior do que o seu Deus. Ainda que exista dificuldades nesta terra, as lutas e as dificuldades não são maiores do que o nosso Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e Ele fez uma aliança conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não iria nos abandonar, pelo contrário, Ele estaria conosco todos os dias. Por isso, eu quero te convidar, meus amados irmãos, eu quero te convidar a você crer que esse Deus, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que pode resolver todos os seus problemas e todas as suas dificuldades. O mesmo Deus de Daniel tem que ser o nosso Deus. Que esta noite nós possamos sair daqui dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da Igreja Batista Fonte da Vida, meu Deus, Deus de Daniel, continua operando o teu poder nesta geração e em minha direção, para que o teu nome continue sendo glorificado. Eis-me aqui, Senhor, opera o teu milagre na minha vida. Daniel foi muito amado pelo Senhor.
pela atitude de crer no seu poder. Você quer ser amado por Deus? Confie nele completamente. Eu creio que esta noite laços estão sendo cortados, porque nós estamos decidindo a ter uma vida de oração. E nenhum principado e potestade resiste ao poder da oração. Há poder no nome de Jesus. Há poder para muitas coisas através da oração. Tudo irá se passar, mas quando nós entramos na presença de Deus, através da oração, o poder dele há de se manifestar. Quer ter uma vida vitoriosa? Tenha disciplina na oração. A sua disciplina na oração vai tocar o coração de Deus, e Ele vai ordenar a bênção sobre a sua vida, para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele é um Deus que fez uma aliança com a sua igreja, e essa aliança Ele não quebrará, pelo contrário, Ele sustentará esta aliança em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós podemos cantar essa canção? Podemos? Então, podem vir cá, vamos cantar. Vamos finalizar adorando ao Senhor, louvando ao nome dEle, cantando, exaltando o nome dEle. Ele é um Deus de aliança. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso e não de longe.
Pai, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra ela é fiel, a tua palavra ela se cumpre na vida daqueles que buscam viver a tua palavra. E esta noite, ó Senhor, nós vimos através da tua bendita palavra que uma vida de oração, a prática da oração traz resultados na vida daqueles que crêem no teu nome. E nós vimos, ó Senhor, através da tua palavra, que o teu filho Daniel, livramentos ele recebeu, ó Senhor, porque ele confiava no Senhor, porque ele colocava a esperança no Senhor, porque ele tinha tão somente o Senhor como Deus da vida dele, e buscava em Ti a solução para todas as coisas. Nos ajuda como igreja tua, ó Deus, a termos as mesmas práticas que ele teve, confiar no Senhor inteiramente, ainda que seja diante da dificuldade, nós possamos buscar no Senhor a solução. Seja nos momentos de alegria, nós possamos estar buscando no Senhor a continuidade da alegria. Oh Deus, nos ajuda a ter uma vida diária de oração, Senhor. A tua palavra nos diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas esta noite nós declaramos que nós confiamos no teu poder, nós confiamos na tua palavra, nós colocamos a nossa confiança tão somente no Senhor, e por isso nós buscamos a tua presença nesta hora. Toma cada homem, cada mulher, cada irmão, ó Deus, que nesta hora estão diante do Senhor buscando a tua presença, estão diante do Senhor apresentando as suas necessidades, estão diante do Senhor fazendo um voto contigo nesta hora, dizendo que terá um 2023 com a prática de oração nas suas vidas, ó Pai. Atende o nosso clamor, ó Senhor. Ó Deus, como igreja nós só queremos confiar em Ti, tão somente em Ti. Então ouve a nossa oração esta noite. Se alguém adentrou aqui triste, que o Senhor derrame a unção da alegria. Se alguém está enfermo, que o Senhor traga cura nesta hora. Se alguém está amargurado, que o Senhor transforme esta amargura em doçura na sua vida. Se alguém está sem esperança, que a esperança que é o Senhor se estabeleça na vida dessa pessoa. Ó Deus, nos usa como luzeiro neste lugar. Ó Deus, que cada pessoa que é membro desta igreja, nas ruas que moram, possa ser sal e luz, proclamadoras da tua palavra, e através da oração e do testemunho, ó Deus, pregue a tua palavra e vidas se converta. É nisso que nós cremos, que através da oração o teu poder continuará sendo manifesto aqui neste lugar. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho, nos livra de todo acidente, de toda bala perdida, nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Tu és um Deus que fez uma aliança com o teu povo, e nós somos um povo que temos uma aliança contigo. É por isso que nós oramos nesta hora como igreja, e a tua palavra diz: o que é ligado na terra é ligado nos céus, e nós ligamos nesta hora a nossa aliança contigo mais uma vez. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo
repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. A igreja diz: Deus nos abençoe. Vá em paz, povo de oração.